Bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes a ata da 4ª sessão legislativa, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com a ata, pelo menos como se encontram, aprovado a ata. Senhores deputados, nós recebemos um pedido da deputada Ana Campagnolo para que ela fosse a primeira a relatar no dia de hoje. Encontra-se aqui com a Maria Catarina. Em homenagem a Maria Catarina, eu pediria, então, aos nobres colegas que os trabalhos iniciassem com a apresentação dos projetos da deputada Ana Campagnolo. Bom dia, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, muito obrigado pela consideração. Eu pedi para ser a primeira a relatar, em virtude de nós termos vários manifestantes aqui que estão a favor do projeto de lei que está sob minha relatoria, o projeto de lei que proíbe a exigência e a apresentação de cartão de vacina. Nós temos 5 projetos sob nossa responsabilidade, mas antes, se o senhor me permite, eu gostaria de falar sobre um outro assunto que acredito ser de interesse público e de interesse da Assembleia. É sempre muito importante que os cidadãos catarinenses se manifestem. Então, gostaria de começar parabenizando todos que estão manifestando em razão de qualquer motivo na Assembleia hoje. E me mandaram uma fotografia, senhor presidente, que parece que tem 5 pessoas manifestando na frente justamente da figura de Santa Catarina. O nome de Santa Catarina foi que me levou a dar a minha filha, a batizá-la de Catarina, Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos estudantes. E eu fiquei tentando entender o que é naquela manifestação, quando eu cheguei aqui, faz 5 minutos, e apenas para esclarecimento, que acredito dos senhores deputados, e também com a licença do senhor presidente, a quem eu já pedi autorização na data de ontem, gostaria de 5 minutos para falar sobre isso. Em 2011, senhor presidente, o site da Santur, o senhor sabe, uma secretaria pública, enviou mais de R$1 milhão para 5 atletas do hipismo de catarinense representar o nosso estado. Depois, em 2013, o governo federal custeou 42 conjuntos de competição para salto, adestramento, concurso completo de equitação, mais R$6 milhões. Em 2019, recentemente, meu primeiro ano de mandato, um brasileiro finalmente superou a marca da filha de Steve Jobs e ganhou ouro no hipismo. Em 2021, também uma catarinense aqui de Florianópolis, a Gabriele Berger, de 20 anos, conquistou o primeiro lugar no campeonato. Ali a faixa, senhor presidente. Conquistou o campeonato de hipismo. Bom, aí eu fiquei pensando, quem são esses 5 manifestantes, não é? Olha, o senhor está vendo ali que eles têm uma camiseta do MBL, e pesquisando sobre esses 5 manifestantes, olha só que interessante o que eu descobri, senhor presidente. Um deles, que eu vou modificar o nome, na verdade, o organizador, nós não vamos citar o nome dele, porque é um cidadão com pouco alcance midiático, eu não quero promovê-lo, mas eu vou apelidá-lo, a partir de agora, de Alien, porque eu acho que se é uma pessoa que vem de fora, né? Então eu acho conveniente. Bom, o senhor Alien foi o promotor desse evento aqui com 5 pessoas. O senhor Alien parece estar preocupado com o recurso catarinense. Nós enviamos uma emenda para o hipismo. E aí, investigando as redes sociais do senhor Alien, promotor desse cartaz, que, pelo que eu consta na nota fiscal, custou R$27, ele não é catarinense, senhor presidente. Olha que impressionante. Ele foi contratado pelo Movimento Brasil Livre para vir lá do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. E ele estava preocupado, falando sobre recursos catarinenses para a Federação de Hipismo, um recurso do qual ele nem é partícipe. Então, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer aos senhores deputados, aqueles que estão nos vendo de casa, é que o senhor Alien, promotor desse evento, não é catarinense. Então, a primeira grande mentira é dizer que ele está preocupado com o recurso catarinense, pois não pagou seus impostos aqui, provavelmente nem foi eleitor aqui.
E, bom, ele está preocupado com política, com bons exemplos, com o que é moral e com o que é imoral. E apenas 2 minutos para concluir, senhor presidente. Aqui nas redes sociais do senhor Alien tem uma foto dele com um membro do MBL, e ele diz assim, olha, a atitude de Arthur Duval todos nós temos, e não diminui em nada a postura de um político. Então, o senhor Alien, que está aqui falando sobre imoralidade, disse que tem atitudes semelhantes à do senhor Arthur Duval, que nós conhecemos, né? Ficou famoso por envergonhar o Brasil internacionalmente com aquele episódio das ucranianas. Então, esse é o senhor Alien, promotor do evento. Mas se não bastasse isso, senhor presidente, o líder desse evento realizado com 5 pessoas, esse grupo estava bebendo bebidas alcoólicas a caminho da Assembleia. Olha aqui, senhor presidente. Bebidas alcoólicas, eu tenho áudios deles, aqui os organizadores, dizendo que iam vir, sob efeito de bebida alcoólica mesmo, não tem problema. Até vou colocar aqui para o senhor ouvir. Ou vou encher a cara, foda-se. Ó, eu vou encher a cara, não tem problema, ó. Ou vou encher a cara, foda-se. Então, um dos organizadores desses 5 organizadores do evento aqui veio pela BR, senhor presidente, dirigindo até aqui sob efeito de álcool, segundo eles próprios na organização do seu grupo. Então, esses cidadãos que estão aqui não poderiam dizer em momento algum que estão preocupados com o recurso das emendas destinado ao hipismo, ou que estão preocupados com os catarinenses, pois, inclusive, colocam a vida das pessoas em risco, dirigindo alcoolizados até aqui. O senhor veja que impressionante, senhor presidente. Essas pessoas que estão aqui falando que estão preocupadas com o hipismo já recebeu milhões e milhões de reais de recursos públicos. Santa Catarina é destaque nacional e internacional. O líder desse movimento sequer é catarinense. E, mais importante do que isso, senhor presidente, aqui do meu lado temos a LOA. Agora eu me pergunto, olha, senhor presidente, a quantidade de folhas que tem aqui. Isso aqui é a Lei do Orçamento Anual. Nesta LOA é acrescentada a emenda impositiva do deputado. A LOA, com mais de 1000 páginas, é estudada por todos os deputados e seus gabinetes. Tenho certeza que não é estudada por nenhum dos manifestantes, dos 5 manifestantes aqui presentes. Além disso, o governador também apresentou a mensagem de veto 923 em 2021, onde analisou todas as emendas. E o único impedimento de ordem técnica insuperável a uma emenda apresentada por mim foi em relação à emenda para o Centro Associativo de Atividades Psicossociais, que é um centro de Chapecó que atende pessoas com deficiência. Isso quer dizer que a nossa emenda passou pela aprovação da Comissão de Finanças, passou pela aprovação da CCJ, tem a assinatura de todos os deputados, do governador. Eu tenho aqui uma cópia da folha de votação. Olha aqui os deputados que fizeram parte e votaram favoravelmente. Marcos Vieira, Bruno Souza, Jerry Comper, Gessé Lopes, Júlio Garcia, Luciane Carminati, Marlene Fengler, Sargento Lima, Silvio Drevik. Bom, mas o mais importante para encerrar, senhor presidente, nesses 1000 documentos que nós vamos enviar para o senhor Alien estudar, depois que o efeito da bebida alcoólica passar, evidentemente. Então, o mais importante de tudo isso, que é o assunto que nos reúne aqui. Além de tudo, esse cidadão, ele é favorável, senhor presidente, à cobrança de um passaporte sanitário das pessoas, dos catarinenses. Então, ele vem lá do Rio Grande do Sul para questionar nosso investimento no esporte, que é legal, que é transparente, e vem lá do Rio Grande do Sul para fomentar em Santa Catarina a cobrança de um passaporte sanitário. Agora sim, o assunto que nós viemos tratar aqui. O projeto de lei número 317.8 de 2021, que é de autoria do deputado Felipe Estevão, e dispõe sobre o seguinte: dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid para acesso a locais públicos ou privados no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu passo a ler a partir de agora, senhor presidente, o nosso voto, o nosso relatório, lembrando os senhores deputados que nós realizamos aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública que encheu esta casa
não tinha só 5 pessoas, obviamente, né? E nem estavam embriagadas. A audiência estava cheia na galeria, aqui embaixo nos corredores, uma audiência pública para debater esse assunto, com promotores, procuradores, advogados, juristas, médicos e até a dona Arlene Graff, mãe do Bruno Graff, que reconhecidamente morreu após efeitos adversos da vacina. Bom, vamos ao relatório. Quando o projeto de lei caiu sob minha responsabilidade, nós fizemos pedidos de diligência. 2 pedidos de diligência foram respondidos e eu quero destacar aqui, senhor presidente. Primeiro, da Secretaria de Estado de Saúde. A Secretaria de Estado se manifestou favoravelmente ao passaporte, à cobrança de passaporte. Em contrapartida, o Conselho Regional de Medicina, este sim é técnico, afinal é composto por médicos. Enquanto que a Secretaria, com todos os méritos que tem, também é um órgão público, um órgão político. Então, o Conselho Regional de Medicina, este sim técnico, emitiu um parecer a pedido da nossa diligência, dizendo o seguinte: nenhuma das vacinas disponíveis é 100% eficaz contra o vírus. A exigência do cartão de vacinação pode gerar uma falsa presunção de que as pessoas estariam completamente imunes à infecção após terem sido vacinadas. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina são contra a exigência de passaporte. Ou seja, são favoráveis ao projeto do deputado Felipe Estevão. Continuando o nosso voto. Referente à constitucionalidade do projeto de lei do deputado Felipe Estevão, ele vem estabelecido por meio de uma proposição legislativa adequada à espécie e em conformidade com a ordem constitucional vigente. Ou seja, quanto à forma e à constitucionalidade, não há nenhum vício. Não há também vício de inconstitucionalidade formal e material, visto que o Estado possui, sim, o poder de legislar de forma específica sobre os temas de competência concorrente, obviamente, observando o disposto nas leis gerais. A Constituição determina no seu artigo 5º, senhor presidente, que todos nós somos iguais perante a lei. A Constituição também determina no artigo 3º o seguinte: são objetivos fundamentais da República Brasileira promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de cor, de idade ou quaisquer outras formas de preconceito. Dentre os direitos de personalidade, o artigo 5º do Código Civil prevê a proteção aos direitos à liberdade individual de escolha. O artigo 15º diz o seguinte: ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Falando sobre a vacina em termos de que ela fosse um tratamento médico, mais uma vez eu lembro os senhores, este projeto de lei do deputado Felipe Estevão, ele tem um apelido de projeto de lei Bruno Graff. Porque o Bruno Graff foi um jovem blumenauense que morreu após tomar a vacina por causa da vacina, comprovadamente. A família do Bruno Graff gastou milhares de reais para poder comprovar isto, né, para poder pegar os exames internacionais, para dar prova de que realmente esse jovem faleceu por essa razão. Então, nestes contextos da lei e desse histórico catarinense, colocar em discussão uma lei que obriga as pessoas a transitarem somente com um comprovante de vacinação é antijurídico. Quando se trata de crianças e adolescentes, não é só antijurídico, é desumano. Indo além, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos do Reino Unido, uma pesquisa internacional de altíssima confiança, por meio do seu sistema de coletas de informações chamado Cartão Vermelho, computou os seguintes dados até o momento: 244 mil notificações, contendo 864 reações adversas, 864 mil reações adversas, 1.240 mortes associadas à vacina AstraZeneca, 166 mil notificações contendo 479 mil reações adversas e 732 mortes associadas à vacina Pfizer, 36 mil notificações contendo 120 mil reações adversas e 41
mortes associadas à vacina Moderna. Então, só citando 3 vacinas aqui, presidente, a gente passa do número de milhares de mortes oficialmente registradas. Não bastasse isso, a gente tem também os dados da OMS, que por meio do seu sistema VIGI-Access, que é um programa de acesso, dispõe o seguinte: olha só esses dados referentes à saúde, referentes a pessoas que tomaram a vacina e apresentaram reações adversas. Distúrbios do sangue e do sistema linfático, 154 mil casos. Distúrbios cardíacos, 210 mil casos. Distúrbios congênitos, familiares e genéticos, 2 mil casos. Distúrbios do ouvido e do labirinto, 109 mil casos. Distúrbios endócrinos, 6 mil casos. Distúrbios oculares, 122 mil casos. Distúrbios gerais de condições do local da administração, 2 milhões de reações adversas. Distúrbios hepatobiliares, 7 mil casos. Distúrbios do sistema imunológico, 55 mil casos. Senhor presidente, eu vou poupar os senhores deputados da quantidade imensa de distúrbios que nós temos aqui, registrados oficialmente pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Mas vou poupá-los porque a lista é realmente extensa, a gente ia levar muito tempo aqui. Essas e outras robustas evidências são mais do que razoáveis para justificar este projeto de lei quanto ao interesse público de sua aprovação. Ele vem para o amparo do retorno das atividades com normalidade, sem incorrer no risco do pacto coletivo em torno da saúde para suprimir direitos e para suprimir liberdades. É salutar lembrar o cancelamento ao qual foram submetidos cientistas, médicos, pesquisadores, quaisquer vozes dissidentes, que fazendo ciência, afinal de contas, senhores, ciência é confronto de hipóteses. E em muitos momentos nós ouvimos aqui nesse parlamento, inclusive de deputadas daqui, que a ciência é soberana. Só para lembrar aos senhores que o método científico consiste no duelo de hipóteses. Só existe ciência se hipóteses concorrentes discordam e disputam sobre a prova de uma tese ou de uma teoria. E um lado do processo científico foi claramente boicotado nessas discussões acerca de vacina para favorecer a aplicação desses passaportes vacinais. São os passaportes de vacina, passaportes sanitários. Ficou comprovado que o passaporte não impede que as pessoas vacinadas, mesmo portando máscaras, espalhem o vírus, fiquem doentes de forma grave ou venham a morrer. Isso não foi comprovado, então o passaporte não impede esta situação. Tal artimanha foi e é utilizada por várias ditaduras mundo afora, como os cartões perfurados pelos nazistas através da IBM, um fato histórico conhecido, que era utilizado através desses passaportes, desses cartões, com o objetivo de catalogar, segregar e expoliar os indesejáveis daquela nação. É por esse motivo que nós, políticos eleitos, graças ao voto popular, devemos ter a consciência de que medidas draconianas impostas por organizações supranacionais representam o fim da nossa política, o fim da democracia, uma chacota com a ciência, tendo em base a necessidade de se fazer boa política enquanto ainda é tempo, uma vez que todo o sistema de recomendações e medidas partem de organizações e de líderes sem voto. Muito importante isso. Essas organizações, Organização Mundial da Saúde, organismos a eles vinculados, que tentam impor internacionalmente as medidas a serem aplicadas dentro do Brasil, não foram eleitos. Quem foi eleito para deliberar sobre isso? Eu e os senhores. Quem tem condições de falar sobre isso? Técnicos, médicos e cientistas, que podem, com razão e devem, debater esse assunto à exaustão. E nós debatemos isso aqui na Assembleia, na audiência pública que tivemos. Então, considerando todos esses argumentos até aqui apresentados, e não menos importante o princípio da legalidade, ao exigir o passaporte de vacinação contra a Covid-19, utiliza-se de norma infraconstitucional e infralegal para conspirar contra direitos fundamentais, reconhecidos inclusivamente na Cartilha de Direitos Humanos. Por todas essas razões alegadas e também tomando como exemplo alguns municípios, inclusive municípios catarinenses,
como é o caso do prefeito Clésio Salvaro, que descartou o uso de passaporte de vacinação em Criciúma, notícia já antiga, de agosto do ano passado. É também o caso do decreto que proibiu a exigência de passaporte de vacina no município de Videira. É também o caso do município de Lontras, com a atuação importante do vereador Rabuja, que conseguiu barrar a implantação do passaporte lá, ou seja, é proibido. Nós temos também o município de Navegantes, que proíbe locais públicos e privados de cobrarem esse passaporte. E, não menos importante, outro amigo nosso, o vereador João Julião, também conseguiu a aprovação do seu projeto que proíbe passaporte em Garopaba. Só aqui eu mencionei 5 municípios, senhores. Se 5 municípios catarinenses podem votar esta lei, a Assembleia Legislativa também pode votar esta lei. Não há razões para dizer que o projeto é inconstitucional ou que fere os interesses públicos. Então, levando tudo isso em conta, nosso voto, nosso relatório é pela admissibilidade do projeto de lei 317.8, que dispõe sobre a proibição da exigência de cartão de vacinação contra a Covid em locais públicos e privados em Santa Catarina. Obrigada, senhor presidente. Parecer ao PL 317.8/2021, de autoria do deputado Felipe Estevão. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade do projeto. Em discussão. Presidente. Deputado Fabiano da Luz. Embora eu entenda as razões do deputado Felipe Estevão, eu percebo que esse projeto já perdeu sua validade. Primeiro porque, tirando os aeroportos para embarque internacional, eu não vi nenhum outro local mais ser cobrado ou exigido o passaporte, inclusive locais públicos. Nenhum lugar estão hoje cobrando comprovante de vacina, até porque mais de 80% da população catarinense já está vacinada. Entendo que a gente precisa pensar melhor em como proceder com um projeto como esse. Por esse motivo, quero pedir vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete do deputado Fabiano da Luz. Presidente, também tendo em vista o apensamento de projetos e também o próprio efeito do projeto de lei, também quero aproveitar, já que o Fabiano pediu, também pedir vista em gabinete. Vista em gabinete do deputado José Milton Schaeffer. Continua com a palavra a deputada Ana Campanholo. Obrigada, senhor presidente. Nós também temos o projeto de lei sob nossa responsabilidade, 492.0/2021, do deputado Márcio Machado. É um projeto de lei que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina. Este projeto de lei pretende incluir a vedação à nomeação para funções gratificadas de pessoas que tenham sido condenadas por crimes de maus tratos aos animais. Diante da repercussão desse projeto, nós promovemos diligência à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público de Santa Catarina. Parecer ao PL 492.0/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto da relatora pelo diligenciamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Ainda sob nossa responsabilidade, o projeto de lei 344.0 de 2021, que inclui como atividade extracurricular obrigatória o conteúdo intitulado Noções de Direito no currículo das escolas públicas e privadas de Santa Catarina. O projeto é de autoria do deputado Tiago Frigo. Este mesmo projeto, na verdade é um projeto muito semelhante, já foi apresentado pelo deputado Kennedy. E, na ocasião, nós construímos um parecer pela inadmissibilidade do projeto e pelas mesmas razões alegadas no passado e também pela coerência necessária nesta casa, nós outra vez apresentamos um projeto, um relatório pela inadmissibilidade do projeto de lei do deputado Tiago Frigo, de número 344.0. Parecer ao PL 344.0/2021, de autoria do deputado Tiago Frigo. Parecer e voto da relatora é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram.
Aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputada. Senhor presidente, a gente tinha mais 2 projetos de lei, também de autoria do deputado Frigo, sob nossa responsabilidade, mas eu gostaria de retirá-los de pauta. Obrigada. Obrigado, deputada Ana Campanholo. Passamos agora ao deputado João Amin, que está hoje representado pelo deputado Silvio Drevek. Senhor presidente, Deputado Mauro de Nadal. gostaria de pedir a compreensão do deputado Silvio. Eu estou com uma agenda bem apertada hoje. Se me desse a preferência, eu lhe garanto, deputado, que em 5 minutinhos eu relato todos os meus projetos. Pode ser, presidente? Com a concordância do deputado Silvio Drevek, deputado Mauro, com a palavra. Obrigado, presidente. O primeiro projeto é o projeto de lei 436.3/2021, autoria do deputado Márcio Machado. Altera a lei 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para incluir entre as vedações previstas o abate de animais da espécie leão-baio e de outros animais silvestres inserindo na condição de infração gravíssima. Eu estou requerendo uma diligência ao Governo do Estado de Santa Catarina para a manifestação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA. É o meu requerimento. Parecer ao PL 436.3/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer, o voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Mais um requerimento de diligência ao projeto de lei 187.5/2021, autor deputado Jean Kuhlmann, altera os parágrafos do artigo 32 da Lei 14.675/2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para o fim de estabelecer regras para a regularização de empreendimentos em atividades sem a devida licença ambiental de operação. Da mesma forma, estou requerendo manifestação do Instituto do Meio Ambiente sobre o tema expresso no projeto. Parecer ao PL 187.5/2021, de autoria do deputado Jean Kuhlmann. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer a medida provisória 251 e projeto de conversão em lei. A medida provisória altera a Lei 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, SES, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto 2019, estabelece outras providências. O nosso voto é pela aprovação da medida provisória e consequente conversão em lei, que encontra-se anexo ao presente voto. Parecer a medida provisória 251/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Um novo requerimento ao projeto de lei 345.1/2021, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a incidência do imposto sobre a operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, sobre a base de cálculo de combustíveis no Estado de Santa Catarina. Tendo em vista a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 192 de 2022, eu estou novamente agora pedindo diligência para que a Secretaria de Estado da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado se manifeste sobre o tema, porque eu entendo que, da forma como estava exposto na primeira diligência, que alegava a ausência de uma legislação federal, que esse vício agora esteja suprido e que assim nós possamos dar prosseguimento a esta matéria, para tanto preciso que a Fazenda se manifeste sobre esse tema. Temos no dia de ontem o decreto 1831, assinado pelo presidente da República, que regulamenta exatamente esse fato. Mas parecer ao PL 345.1/2021, de autoria do deputado Sargento Lima. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer e voto ao projeto de lei complementar 3.0/2022, autor Tribunal de Justiça do Estado, cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, altera a lei complementar número 90 de 1º de julho de 93 e estabelece outras providências. Em resumo, senhor presidente, senhores deputados, deputada, este projeto de lei, nós fizemos a criação de alguns cargos novos de desembargador, passando a 94 no Estado de Santa Catarina, mas somente 70 desses desembargadores possuem essa estrutura de assessoria jurídica em gabinete. Então, este projeto busca estender aos 24 que foram criados também esta assessoria. Então, são 24 novos cargos que estão sendo criados de secretário jurídico para desembargadores no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E meu voto é pela aprovação da matéria. Parecer ao PLC 3.0/2022, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Pauta limpa e muito obrigado, deputado Silvio Drevec. Obrigado, deputado Mauro. Passamos agora ao deputado Silvio Drevec. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, estou na qualidade de substituição do deputado João Amin e trago 3 projetos, sendo que o primeiro, na verdade, é um ofício à entidade social que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública da Associação Assistência Social e Educacional Liberdade de São José. E o meu voto, senhor presidente, é pela diligência do ofício, para a entidade complementar documentação. Parecer ofício 568.0/2020, de autoria de entidade social. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria para a complementação de informações. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Então, é que nós não demos... Senhor presidente, também trago o PLC 0005.1/2022, de autoria do eminente deputado Ivan Nats, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar 707, de 2017, que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul e estabelece outras providências para dispor sobre a cessão dos servidores que tratam o caput e o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar, a administradora do Porto de São Francisco do Sul. E eu voto, senhor presidente, sem delonga, é pela diligência à Secretaria da Administração e também da Infraestrutura e Mobilidade. Parecer ao PLC 5.1/2021, de autoria do deputado Ivan Nats. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Também trago o PL 479.3/2021, da eminente deputada Ana Campagnolo. Assegura a continuidade do ensino remoto para os estudantes menores de 18 anos, em caso dos pais optarem por não aplicarem a vacina contra a Covid-19. Do voto, senhor presidente, referente à constitucionalidade sob a ótica material, ao meu ver, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente, de tal como prescreve o artigo 205 da Constituição Federal de 88. Se não vejamos a educação, direito de todos, dever do Estado, no seu artigo 205, digo, e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, em seu preparo para o exercício da cidadania e de sua qualificação para o trabalho. Quanto aos aspectos da legalidade,
Todavia, constatei a necessidade de apresentar emenda substitutiva global, visando uniformizar o texto original do projeto de lei com os ditames da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, de acordo com o seu artigo 5º, inciso 2º, letra A, segundo, buscando dar clareza à precisão à norma e também para não restringir a menção tão somente ao ensino fundamental e médio, uma vez que, entre os menores de 18 anos, estão incluídas as crianças de 5 anos, que frequentam o ensino infantil e estão incluídas entre a parte da população vacinável. Ante o exposto, apresentei ao projeto de lei na forma da emenda substitutiva global, que ora está anexada. Apenas para dar conhecimento aos senhores deputados e deputadas, a emenda substitutiva global diz o seguinte: assegura a continuidade de oferecimento da modalidade de ensino remoto para os estudantes na faixa etária de 5 a 18 anos, cujos pais tenham optado por não vacinar contra a Covid-19 nas unidades escolares públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Fica assegurada, artigo 1º, fica assegurada nas unidades escolares públicas e privadas do Estado de Santa Catarina a continuidade de oferecimento da modalidade de ensino remoto para os estudantes na faixa etária de 5 a 18 anos, cujos pais tenham optado por não vacinar contra a Covid-19. Parágrafo único. Enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, as unidades escolares públicas e privadas oferecerão a modalidade de ensino remoto para a totalidade das atividades didáticas. Artigo 2º. É vedado recusar a matrícula aos estudantes na faixa etária de 5 a 18 anos não vacinados contra a Covid-19 nas unidades escolares públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Esta é a emenda constitutiva global e eu voto, senhor presidente, pela aprovação. Parecer ao PL 479.3/2021, de autoria da deputada Ana Campanholo. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global anexada. Em discussão? Presidente, tendo em vista que terá que ser criada uma estrutura e eu preciso dar uma estudada, né? Estudar esse projeto melhor aí, queria pedir vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado José Milton Schaeffer. Senhor presidente, eu tenho o PL 0055.5/2021, com a permissão de Vossa Excelência, vou retirar de pauta. Retirado de pauta. Muito obrigado, deputado Silvio. Senhor presidente, qual é o número? 0055.5/2021, de autoria do eminente deputado Ivan Nassi, que dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. Senhor presidente, se me permitir. Pois não? Senhor deputado, eu tive uma conversa com o deputado Amin para que fosse relatado esse projeto hoje. Inclusive, tenho conversado com ele. Esse projeto já foi feito 4, 5 diligências. A diligência vem favorável, vem para cá, vem favorável. Nós temos 2 municípios, senhor presidente, de Santa Catarina, aguardando a regulamentação da instalação dos arrecifes artificiais no Estado. Um é o balneário de Pissarras, que inclusive já efetuou licitação para a contratação da empresa para fazer o primeiro afundamento, o primeiro equipamento para mergulho e atividades de recreação em Balneário Pissarras. Dia 4 agora, a Fundação do Meio Ambiente, como é que é? O IMA, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, estará em Balneário, em Barra Velha, para tratar dessa questão do segundo equipamento, que já está sendo preparado para ser fundado ali em Barra Velha. Há um outro projeto de lei tramitando em São Francisco do Sul, com parceria da Associação Nacional dos Operadores de Mergulho. E nós estamos aqui em Santa Catarina já há 4 meses, 4 meses não, 1 ano em diligências para aprovar o encaminhamento do projeto de lei que regulamenta esses naufrágios.
só eu posso citar essas 3 prefeituras que aguardam esse projeto de lei para poder encaminhar os seus equipamentos. Nós temos também Florianópolis. Hoje recebi uma ligação do Departamento de Turismo de Florianópolis, pedindo que esse projeto seja acelerado, porque está todo mundo aguardando a regulamentação para poder equipar, para poder fundar seus equipamentos. E nós já é, pelas minhas contas, a 5ª vez que o projeto vem à pauta e sai de pauta, vem com parecer favorável, volta para a pauta. Então, eu queria pedir uma sensibilidade, né, do relator, que é meu amigo, também de quem substitui, para que a gente possa relatar o projeto, ou avançar, ou arquivar, ou corrigir. Agora, vem e volta, vem e volta, vem e volta, só está prejudicando os municípios que querem fazer seus primeiros equipamentos. Esse é o pedido que faço a Vossa Excelência. Inclusive, eu verifiquei no site do tribunal, no nosso sistema, que havia parecer favorável para ser lido hoje. Por isso que eu até vim de Blumenau para participar do CCJ, para acompanhar isso. Deputado Ivan, sem prejuízo do projeto de lei, mas o relator oficial é o deputado João Amin, e eu combinei com a assessoria dele que ele vai dar o voto dele na próxima semana, na terça-feira. Então, Vossa Excelência pode ficar tranquilo, porque tem várias diligências, várias emendas. Então, achei por bem ele, como relator oficial, que pudesse fazer essa exposição. Tudo indica que o projeto é, evidentemente, pela aprovação, mas tem todo um caminho explicativo que eu gostaria que ele pudesse fazer como relator oficial. Obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado, deputado Silvio. Com os devidos esclarecimentos e com a prerrogativa de poder ser retirado de pauta, pedimos, então, que o deputado João Amin apresente o relatório na próxima semana. Tá certo, deputado Ivan? Passamos agora... Ô, presidente, só uma questão de ordem. Senhor presidente, o senhor pode só deputado. me incluir aí no pedido de vistas do 479? Incluído, deputado Fabiano da Luz, vistas ao 479. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Muito bem, senhor presidente, deputada Ana, deputados, a todos que nos acompanham. Eu tenho aqui 3 projetos de lei. O primeiro é o 218.6, que dispõe sobre o direito à acessibilidade da pessoa ostomizada aos sanitários de uso público mediante a instalação de equipamentos adaptados para sua utilização no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Neudi Sareta. Me compete, enquanto relator, analisar exclusivamente a constitucionalidade e legalidade da emenda aditiva aprovada no CTASP. Ante o exposto, e por considerar razoável a concessão de um prazo de 365 dias para que os estabelecimentos públicos e privados catarinenses que disponibilizem sanitário de acesso público se adaptem ao comando legal que se pretende inovar no ordenamento jurídico catarinense, é o meu voto exclusivamente pela constitucionalidade e legalidade da emenda aditiva 15 ao projeto de lei 218.6/2019. Parecer ao PL 218.6/2019, de autoria do deputado Neudi Sareta, que inclui medida aditiva, emenda aditiva, dando prazo de 365 dias para a adequação dos estabelecimentos. E o seu voto é pela aprovação. Em discussão. Eu vou me permitir, deputado Fabiano da Luz, analisando bem esse projeto, a gente vê a total incapacidade e um transtorno enorme para todas as instituições públicas e privadas nessa adequação. Para que a gente possa estudar melhor essa matéria, eu vou pedir vistas em gabinete. Muito obrigado. PL 311.2/2021 estabelece, nos termos do artigo 5º,
da Constituição Federal e dos artigos 12 e 18.1 da Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012, o dever de notificação dos motoristas cadastrados pelas operadoras de tecnologia de transporte credenciadas, OTTCS, nos casos de descadastramento, suspensão ou exclusão, e adota outras providências, de autoria do deputado Felipe Estevão. Colhe-se da justificativa apresentada pelo autor que são inúmeros os casos de motoristas que, de repente, deparam-se com acesso bloqueado em aplicativos como Uber, 99 Pop, entre outros, sem que haja justificativa ou aviso prévio do bloqueio. Destaco nesse relato, em suma, a manifestação da PGE no sentido de que é competência privativa da União legislar sobre direito civil, diretrizes da Política Nacional de Transportes, Trânsito e Transporte e condições para o exercício de profissões da Constituição da República. Para além disso, expresso que aquele órgão, em sua análise, que a lei editada pela União no exercício de suas competências estabeleceu as diretrizes e os requisitos e as condições gerais para serviço de transporte remunerado privativo individual de passageiros e estabeleceu como atribuição dos municípios, com exclusividade, o poder de regulamentação e fiscalização de tal serviço, excluindo desta forma eventual competência dos estados para tratar da matéria. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela inadmissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 311.2/2021. Parecer ao PL 311.2/2021, de autoria do deputado Felipe Estevão. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão. Senhor presidente, vista em gabinete, deputada Ana. Vista em gabinete, deputada Ana Campanholo. E também eu tenho aqui a mensagem de veto 1075/2022, é o veto parcial ao PL 151/2019, do deputado Fernando Krelin, que institui o programa Trânsito nas Escolas da Rede Pública do Estado de Santa Catarina. As razões do veto são pelas seguintes inconstitucionalidades. No artigo 6º e 8º, por pretenderem estabelecer atribuições aos órgãos do Poder Executivo. No artigo 10º, por interferir no currículo escolar definido pela Secretaria de Educação do Estado. No artigo 12º, por determinar que o programa deve ser executado pelos municípios, interfere na independência municipal. Voto pela admissibilidade da tramitação processual e, no mérito, pela manutenção do veto parcial aos artigos 6º, 8º, 10º e 12º do PL 151.4/2019. Parecer a mensagem de veto 1075/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria e, no mérito, pela manutenção do veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Era isso, deputado Fabiano, muito obrigado. Passamos agora ao deputado José Milton Schaeffer. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, colegas deputados, deputada. Presidente, quero relatar aqui a medida provisória 249 de 2021, que trata essa medida provisória, ela é articulada em 3 dispositivos, que justificado em razão da necessidade de ajuste de redação da Lei número 15.984 de 2013, em relação ao percentual devido à gratificação pelo desempenho de atividades em saúde, a partir de 1º de janeiro de 2022. Ela não possui impacto financeiro, se tratando apenas de uma harmonização da legislação de regência da referida gratificação, cujo percentual passará a ser de 70%. Atualmente é 100%, do valor do vencimento previsto para o cargo ocupado em razão de sua incorporação parcial no vencimento básico do cargo. Então, 30% que eles recebiam passou para o vencimento básico e a gratificação diminuiu
para 70%. Então, a medida provisória, ela tem esse objetivo, e entendo eu, analisando o projeto, a medida provisória, que as condicionantes formais e materiais atinentes ao processo dessa norma está de acordo, e o meu voto no âmbito desta comissão é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual da medida provisória 249 de 2021. Parecer a medida provisória 249 de 2021, de autoria do Governo do Estado. Parecer de voto do relator é pela admissibilidade formal e manutenção do veto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em discussão. Do veto? É medida provisória. É medida provisória, desculpa. Medida provisória. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Desculpa, que eu estava pensando já em outra... Está pensando às 16 horas. Já. PL, quero relatar aqui o presidente PL 198.8 de 2021, de autoria do eminente deputado Maurício Scudilhac, que dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas em situação de rua no âmbito do estado de Santa Catarina. Trata-se de que tem por a finalidade desse projeto é a identificação dessas pessoas em situação de rua, com o fim de facilitar a sua inserção em programas de assistência social realizados pelo Estado. Acho um projeto bastante pertinente e quero aqui só solicitar uma diligência, principalmente na pasta da saúde e também da assistência social, que ainda não responderam, o pedido de diligência feito anteriormente solicitado. E é muito importante porque este projeto ele vai impactar também na ação da Secretaria de Estado da Saúde. Então, peço uma nova diligência a esta Secretaria. Parecer ao PL 198.8 de 2021, de autoria do deputado Maurício Scudilhac. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputado. Presidente, quero aqui relatar o PL 282.3 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre o uso de resíduos sólidos da construção civil nas obras de pavimentação asfáltica e ou conservação de vias públicas de responsabilidade do Estado de Santa Catarina, bem como naquelas sobre a gestão dos municípios, quando total ou parcialmente custeadas por recursos do governo estadual. Ao retornar a este relator, após cumprimento de diligência dos autos ao projeto de lei 282.3 de 2021, de iniciativa do eminente deputado Márcio Machado, ele torna obrigatório iniciar, salientando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, já prevê no seu artigo 20º a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Gerenciamento Municipal de Resíduos Sólidos. No mesmo sentido, o Código Estadual do Meio Ambiente determina em seu artigo 259 que o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos deve ser efetuado pelos municípios, preferencialmente de forma integrada. Desta forma, a gestão dos resíduos no âmbito local deve ser feita por meio do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, o qual deve ter como base o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, tendo nele detalhado a origem, o volume, a caracterização e as formas de destinação e disposição final adotadas. O eminente projeto de lei, ele cria obrigatoriedade, cria mais fatores burocráticos e que talvez nem o Estado e nem os municípios tenham condições de atender, o que pode causar também uma dificuldade maior
na celebração de convênios e aplicação de recursos municipais estaduais em parceria com os municípios. Nesse contexto, entendo claramente que compete aos municípios a regulamentação da matéria ora em estudo, à luz das vigentes legislações já aqui mencionadas. E, face ao exposto, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 282.3 de 2021. Parecer ao PL 282.3/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Inadmissibilidade. Obrigado, deputado José Milton. Passamos agora ao deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, cumprimentando colegas, deputada Ana Campanholo, presentes a esta reunião. Primeiro projeto de lei, senhor presidente, 315.6/2019, da autoria da deputada Paulinha, que dá nova redação ao artigo 38 da Lei 14.675, de 2009, cuja lei institui o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece outras providências para o fim de permitir aos municípios autonomia condicionada para exercer o licenciamento ambiental para supressão e manejo de vegetação. O novo Código Ambiental, senhor presidente, construímos juntos, ele atende àquilo que a deputada Paulinha busca nesse projeto de lei 315. Eu farei a leitura do artigo em que contempla totalmente a sua pretensão. No artigo 285 do novo Código Ambiental diz o seguinte: aos municípios compete, deputado Silvio, no inciso 2º, a emissão de autorização de corte para os pedidos de supressão florestal quando em propriedades situadas em área rural, em zona urbana, zona de expansão urbana e núcleos urbanos informais, estes ainda que situados em área rural, independentemente de convênio com o órgão ambiental estadual, considerando-se automaticamente delegada a competência quando a municipalidade estiver habilitada. Então, quando o município já está habilitado, a nova legislação que aprovamos no ano passado e sancionada pelo governador dá a competência aos municípios. Razão pela qual, senhor presidente, senhores deputados, eu voto pela prejudicialidade do projeto, uma vez já nós temos uma lei que contempla o que está previsto no projeto, então eu voto pela prejudicialidade e pelo arquivamento do projeto de lei 315.5/2019. Parecer ao PL 315.6/2019, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela prejudicialidade e arquivamento do projeto de lei. Complementando o deputado Cobalcini, que levamos em consideração na análise de todo o Código Ambiental Catarinense os projetos que estavam em tramitação na casa e aquilo que era tecnicamente possível ser contemplado, já foi contemplado. Parabéns aos nossos técnicos e parabéns pelo seu relatório. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Lembrando ainda, presidente, de que a FECAM, a própria FECAM, nos encaminhou muitas sugestões. Uma delas exatamente foi essa, nas audiências públicas e também formalizadas aqui, e por conta disso, então, nós atendemos esse pleito, que já é lei contemplando todos aqueles municípios que têm habilitação para o licenciamento ambiental.
Senhor presidente, eu quero pedir, inclusive, escusas. Eu tenho aqui pautado o projeto de lei 0007.8/2022, de sua autoria, senhor presidente. Quero pedir escusas, porque eu tomei conhecimento, aliás, parabéns pelo material, mas eu tomei conhecimento hoje pela manhã, talvez essa nossa correria, como é um projeto de lei um pouco que exige de nossa parte um mínimo de conhecimento, eu peço a retirada nesse momento para que logo em seguida a gente possa deliberar, quem sabe já na próxima terça-feira, só para que eu possa até lhe premiando, estou vendo aqui o manual, gostaria de poder conhecer melhor o projeto. Acho que a assessoria foi muito diligente e eu também cumprimento, tanto a sua quanto a minha. Mas só me pedir uma semana, presidente. Para que sem problema, deputado. Conhecer melhor esse projeto é só para que não aconteça mais o que aconteceu esse ano, que quando tivermos, por questões macroeconômicas adversas, aumentos exorbitantes que ultrapassem a inflação, o imposto ser o do ano anterior, corrigido apenas pela inflação, e não o que a gente viu esse ano. Mesmo porque o carro usado já começou a baixar de preço, e quem pagou o IPVA já está sendo penalizado de forma injusta por uma falta de sensibilidade. Por isso é importante nós regulamentarmos isso para o futuro de Santa Catarina. Então, esse é o sentido do projeto, deputado Cobalcini, aproveitando já para lhe esclarecer. Continua com a palavra. Senhor presidente. Deputado Ivanates. Eu também queria fazer uma consideração a respeito da proposta apresentada por Vossa Excelência. O Supremo Tribunal Federal, na semana passada, julgando o recurso repetitivo, decidiu que a cobrança do imposto sobre o imposto sobre transmissão de propriedade, o ITBI, nos municípios, seja calculado com base no valor do negócio e não da tabela que os municípios aplicavam sobre a cobrança. Como é que funcionava nos municípios? O sujeito comprava um imóvel por R$100 mil e a prefeitura dizia que aquele imóvel era 150 mil que valia. Deputado, até corroborando com o que o senhor diz, eu lhe pediria para que essa pauta a gente deixasse para hoje à tarde, que nós vamos trabalhar para derrubar esse veto da arbitrariedade que o governo de Santa Catarina colocou, da arbitragem, onde ele vai arbitrar o valor para a cobrança do ITBI e sem condição de fazer o contraponto. O contraponto é um negócio de doido. Isso nós vamos tratar hoje à tarde. Só pedir só concluir meu raciocínio, senhor presidente. Por favor. Porque senão aí... Por favor, que nós estamos... Eu estou olhando ao tempo, senão eu não vou conseguir apresentar meus relatórios para... Se eu não tivesse sido... Que o tema é outro do que nós estamos tratando. Mas eu queria concluir dizendo que essa questão está sendo decidida no Supremo Tribunal Federal. Me parece o mais justo que seja de acordo com o que Vossa Excelência apresenta aqui. O Supremo Tribunal tem que confirmar dessa maneira. Então, esse é o registro que eu queria fazer. Obrigado. Obrigado. Desculpa o atropelo, mas realmente nós estamos... O último projeto, senhor presidente, é o PL 0018.0/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Cultural Alemã de São João do Oeste, a CASJO de São João do Oeste. O nosso voto, senhor presidente, é favorável à aprovação do projeto, uma vez preenchidos todos os requisitos. O voto é pela aprovação. Parecer ao PL 18.0/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal.
parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria, em homenagem ao prefeito de São João do Oeste, que se encontra aqui conosco hoje. Muito obrigado, deputado Cobalcini. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Concluído, Cobalcini. presidente. Nós vamos retirar de pauta o PL 36.2, 2022, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, e parecer a mensagem de veto 0900/2021, de autoria do governador do Estado, veto parcial ao PL C319, de autoria do deputado Bruno Souza, que altera a Lei Complementar 170 de 1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Com análise dos autos, o nosso voto segue as recomendações da PGE, e o nosso voto é pela manutenção do veto. Em discussão? Vista em gabinete, senhor presidente, por Vista favor. em gabinete, deputada Ana Campanholo. Presidente, senhor presidente, Sim. muito rapidamente, o veto ele é parcial. O veto é parcial. O veto é parcial. Depois seria interessante que nós soubéssemos exatamente do que é. Não precisa ser agora, presidente, porque ele. Talvez O artigo vetado pretendia incluir entre as regras do Sistema Estadual de Educação a matrícula obrigatória no ensino fundamental a partir dos 7 anos de idade, contrariando assim o artigo 208(1) da Constituição Federal, que prevê a oferta de educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos aos 17 anos. Então, tem nexo o veto e, por isso, o nosso voto é pela manutenção do veto. Ok, presidente. Obrigado. Pediria à deputada Ana que possa devolver na próxima semana, por favor. Mensagem de veto 1070/2022, de autoria do governador do Estado, veto parcial ao PL 248/2021, de autoria do próprio governo do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a instituição de política pública pelos municípios do Estado, objetivando a prestação de serviços de telecomunicação para prover acesso à internet nas áreas rurais de seus territórios com tecnologia não inferior a 4G. Nós checamos esse veto com a pasta interessada, que é a Secretaria da Agricultura, através do deputado e secretário Altair Silva, e ele corrobora com o veto, dizendo que isso realmente não vem a trazer, nem atrapalhar, nem a trazer nenhuma contribuição à parte vetada nesse projeto, que é da autoria do governo do Estado. Por isso, o nosso voto é pela admissibilidade formal da mensagem de veto e, no seu mérito, pela manutenção do veto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. E, por último, pedido de diligência ao ofício 154.3/2020, de entidade social, que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Associação do Colégio São Paulo de Ascurra. A diligência para atualização de informações necessárias. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Agradecendo a atenção de todos e não havendo mais projetos em pauta, damos por encerrada a presente reunião, convocando outra para dia e horário regimental. Muito obrigado à participação de todos.